Amém. Vamos ficar de pé. Vamos entrar em comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que todo o pecado confessado o Senhor já não imputa mais por justiça. Já esqueci de todos eles. Já os lançou no lago do esquecimento. Meu irmão, minha irmã, só existe uma maneira de estar separado de Deus: através do pecado. Então vamos entrar em comunhão com Ele nesta noite, no nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo que não é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Nos perdoe, ó Deus, no nome de Jesus. Nos perdoe, Pai Celestial, para que possamos entrar no santuário do Santo dos Santos, comparecer ante a sua face, para que possamos contemplar o Espírito Santo e as suas virtudes, no nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nos perdoe, Pai. No nome de Jesus, traga a mente de cada irmão, de cada irmã, traga a sua consciência. Aquilo que falaram de ter falado, que desejaram, de ter desejado, que assistiram de filme, vídeos, internet, que não deveria ter assistido. Tudo aquilo que tem o dedo do diabo no meio, música de fundo, que é o dedo do diabo no meio. Traga consciência, ó Deus, no nome de Jesus, para que todos nesta noite possam confessar ao Senhor e entrar na dispensação do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, contemplar a sua glória Shekinah, Senhor, em nossas vidas. Assim como o Senhor foi com Moisés no Monte Sinai, quando ele desceu do monte ali, que seu rosto brilhava, Senhor, que o seu rosto era incandescente, e ele usou de usar o véu, Senhor, porque aquelas pessoas não poderiam olhar para ele. Por isso, ó Deus, não que sejamos como Moisés, Senhor, mas como o Senhor, como subiu no Monte das Oliveiras, e ali o Senhor sofreu a transfiguração, quando subiu até os céus, juntamente com Moisés e Elias. Por isso, nesta noite, Senhor, abra a janela do céu sobre este local, no nome de Jesus, para que possamos contemplar a sua glória. Que os teus anjos estejam subindo e descendo aqui neste lugar, no nome de Jesus, pois aqui é a casa de oração, Senhor. Para que ninguém venha perder, Senhor, essas grandes obras da sua vida, para que ninguém venha perder, Senhor, essa entrada numa dimensão espiritual grandiosa. Que todos venham confessar ao Senhor aqui nesta noite, para que venhamos nesta noite, Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, para que haja regeneração aqui nesta noite, para que haja libertação, para que haja cura, Senhor, para que haja a presença do Senhor aqui em nossas vidas, e possamos entrar numa dimensão espiritual mais elevada, Senhor, e contemplar a sua glória e o seu poder. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, nos perdoe, Pai. Também liberamos o perdão para as pessoas que precisarem receber da nossa parte a liberação do perdão. Ainda oramos para que o Evangelho do Reino nos alcance, Senhor, para que todos tenham a mesma oportunidade que tivemos de ter, Senhor, de estar na sua presença. Que todos tenham o direito, Senhor. Por isso nós liberamos o perdão e oramos para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não nasceram da água do Espírito, que de alguma maneira tentaram nos prejudicar. Nós oramos por eles, Senhor, para que o Evangelho do Reino os alcance e eles tenham a oportunidade de nascer da água do Espírito, no nome de Jesus. Por isso, Pai, nós já te agradecemos por ter a oportunidade de estar na sua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter a oportunidade de sentar no seu banquete, qual o Senhor mesmo preparou. Quando chamou aqueles que tinham direito, e eles recusaram porque estavam ocupados fazendo alguma coisa, Senhor. E o Senhor enviou o teu servo para chamar aqueles que estavam perdidos, mas que todos lavassem as suas roupas no sangue do Cordeiro de Deus, para sentar, estar digno, sentar à mesa e participar deste banquete, este banquete espiritual, o qual foi estendido em nossas vidas aqui nesta noite, para que possamos, ó Deus, participar, Senhor, desta festa espiritual, feita aqui nesta noite, nesta igreja, no nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, por ter tido paciência conosco, quando vivíamos no lamaçal do pecado e do engano, quando fazíamos aquilo que era abominável aos teus olhos, Senhor, andando no curso deste mundo. Mas o Senhor teve paciência conosco, Senhor. Por isso, ó Deus,
Nos dê em nossa consciência, em nosso coração, essa mesma paciência para aqueles que estão ainda perdidos, Senhor, que não lhe conhecem, que estão ainda vivendo no curso deste mundo, fazendo aquilo que é abominação aos teus olhos. Ó Pai, nós somos gratos, meu Deus, por essa paciência, este amor que teve conosco quando enviou o teu Filho Jesus, quando foi crucificado, sangrando da tua morte para a aspersão dos nossos pecados, porque através do seu sangue fomos purificados, Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Graças a Ti, ó Deus, por mais um momento, por mais uma oportunidade, estamos aqui reunidos em louvor e adoração, ó Senhor. Uma reunião solene para glorificar e exaltar o autor da vida, o nosso Senhor e Deus. Jesus Cristo veio em carne, é nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. E este amor que só teve conosco, Senhor, ajude-nos a ter este mesmo amor para aqueles que estão perdidos, Senhor, para nascer da água do Espírito e conquistar o reino de Deus. Por isso, Pai, nós somos gratos por já ter escrito o nosso nome no livro da vida, ter nos dado o manual de instrução, Senhor, para sabermos e conhecermos o autor da vida, conhecer o nosso Deus, pois assim diz a palavra do Senhor: examinai, pois, as Escrituras, que elas testificam de mim. É assim que nós conhecemos o Deus da Bíblia, através da sua palavra. Por isso, ó Deus, nós somos gratos pelo esse manual de instrução, somos gratos por ter escrito um Novo Testamento, o qual só nos incluiu nele, Senhor, porque até então não éramos herdeiros das promessas, somente aqueles da geração dos 3 primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas o Senhor, por amor, Senhor, nos incluiu no Novo Testamento, para ser herdeiros das mesmas promessas. Graças te damos por este momento de adoração, ó Senhor. Graças te damos por ter a oportunidade de estar reunido nesta noite para te glorificar e exaltar, Senhor, e o seu nome cada vez mais engrandecido em nosso meio, nessa cidade, nesse estado e neste país, no nome de Jesus. Graças a ti, ó Pai, graças a ti nós somos libertos, Senhor. Através do teu Filho Jesus rompeu-se as barreiras separadas do nosso Deus. Através da morte de cruz, quando o Senhor sofreu as nossas humilhações, sofreu os nossos sofrimentos, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras fomos sarados, Senhor. Nós te damos graças por isso, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, por grandes obras consumadas na cruz do Calvário, Senhor, pois todas as humilhações das nossas vidas foram cravadas na cruz, porque a macedra de alguma maneira nos era contrária, foi rasgada ali mediante a morte de cruz, quando o véu partiu de cima a baixo, nos deu todo o direito de entrar na sua presença, para glorificar e exaltar o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus. Até então não tínhamos direito, Senhor, somente um sumo sacerdote, mas através do teu Filho Jesus, rompeu-se essas barreiras para entrar na sua presença, no nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Pai, por cada vida aqui presente nesta noite, por cada um, Senhor, que se rendeu graças a ti e se curvou diante de ti, declarando publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, nosso Deus e Salvador. Nós somos gratos, ó Pai, por todas as vitórias, as conquistas, e principalmente para a vida eterna na sua presença, onde o Senhor já construiu a Jerusalém celestial, que tem nos aguardado para o grande dia, que através do teu Filho Jesus, estaremos diante do Senhor, num grande coral de louvor e adoração, glorificando e exaltando o autor da vida, o nosso Senhor Jesus. Pai, nós somos gratos, ó Deus, nós somos gratos por ter tido paciência conosco, quando o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos colocou no reino da sua luz, quando o Senhor nos livrou do juízo final e nos colocou na glória eterna do Senhor, para sermos um grande coral de adoração, para cantar e louvar, glorificar o autor da vida. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, é o nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Não há outro Deus na nossa vida, além daquele que o Senhor enviou, o teu Filho Jesus, o teu Filho amado, o qual cumpriu as promessas, o resgate, quando o Senhor mesmo planejou no passado, quando o homem caiu, planejou o Senhor: envia-me a mim, quando o Senhor enviou o teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Deus. Graças a ti, Senhor, por este momento, porque entregamos ao Senhor louvor, adoração, a reverência ao Senhor, entregamos a ti, Pai, entregamos ao Senhor Jesus, pois jamais vamos usurpar aquilo que lhe pertence, mas sim numa só voz, cantando, louvando e glorificando ao Senhor, e expressando publicamente que o Senhor é o único Deus o qual nós servimos, não há outro Deus em nossas vidas, Senhor. Glórias a ti, Senhor.
Exaltado é o seu santo nome. Maravilhoso é o Senhor, conselheiro, príncipe da paz. Do teto do universo até a terra tens poder para fazer, salvar e curar. Eis-nos aqui nesta noite, caminha aqui em nosso meio, cumprindo assim a sua palavra, quando o Senhor mesmo disse: Senhor, onde é dois ou mais reunidos, estarei no meio deles. O Senhor está aqui presente, porque nós estamos reunidos aqui por santo ou por algum tipo de demônio, mas sim pelo Senhor Jesus Cristo, onde o seu nome cada vez mais é engrandecido em nosso meio. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o seu nome, o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará, todo boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós fazemos isso, Senhor, publicamente, sem força, sem imposição, mas sim nós declaramos que o Senhor é o único Senhor, nosso Deus, e nós assim o fazemos, Senhor. Grande é o seu nome, poderoso é o Senhor, o nosso Deus e Salvador. Jesus Cristo veio em carne, é o nosso Senhor e Deus, aquele que subiu, ou mesmo que desceu, subiu, que levou o cativo o cativeiro, quando o Senhor quebrou as correntes espirituais, nos prendiam nas maldições, quando o Senhor mesmo nos libertou do futuro que viria, Senhor, que é o lago do fogo de enxofre, quando o Senhor nos colocou para ser moradores da Jerusalém celestial, cumprida assim a vontade do nosso Pai, quando o Senhor mesmo, Senhor, submeteu a uma prova, Senhor, mas o Senhor escolheu estar do lado do Pai, quando foi lhe oferecido a glória deste mundo, mas o Senhor preferiu a glória do Pai. E assim seja conosco, Senhor, que sejamos verdadeiros adoradores, tanto no corpo quanto no espírito, para glorificar e exaltar o autor da vida, no nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias, bem forte para Jesus, irmãos. Aleluia, nesse mesmo espírito de oração, Senhor, eu convido a irmã Tatiane para glorificar a Deus e fazer essa oração de agradecimento no nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus. Paz, Senhor, irmãos, vamos entrar agora na presença do Senhor. Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, nos colocamos agora como filhos do Senhor diante da Tua presença. Pai, nesse momento, nós estamos aqui rendidos diante do Senhor, para exaltar o Teu nome, para engrandecer o Deus que o Senhor é e para Te agradecer. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo que os nossos olhos têm visto, pela bondade do Senhor, pelo cuidado do Senhor com cada um de nós. Olha, Pai, de onde o Senhor tirou cada um de nós, das trevas, Senhor, que o Senhor nos resgatou. Olha, Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, que o nosso coração esteja sempre grato ao Senhor, que nós lembremos, ó Deus, que não foi a força do nosso braço, mas a força do Seu braço. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer, ó Deus, que se temos uma vida transformada hoje, é porque o Senhor a transformou. Foi a Tua mão que resgatou cada um de nós. Foi o Senhor, foi o Seu poder. Pai, nós podemos olhar e até achar que foram mãos humanas, mas não foram. As mãos humanas foram meros instrumentos na Tua mão para aquilo que o Senhor queria fazer. Pai, cada um aqui é projeto Seu, é sopro de vida do Senhor. E o Senhor ama, ó Deus, e o Senhor tem um plano grande, Senhor. Plano, Senhor, de bem, não de mal. Plano, Senhor, de nos levar a Te conhecer. Pai, nós queremos, ó Deus, conhecer o Senhor em intimidade aqui, para que quando cheguemos aos céus, nós venhamos apenas a Te encontrar, porque nós queremos conhecer aqui. Nós não queremos, ó Deus, precisar esperar a eternidade chegar para Te conhecer. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor encaminhe os nossos corações, que o Senhor venha encaminhar cada um aqui, ó Deus, a entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor, a entrar nesse lugar, ó Deus, de ouvir o Senhor falar, de ser conduzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e não meramente por homens. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a ser bons exemplos, bons testemunhos. Ajuda-nos, ó Deus, a testificar na vida das pessoas o Deus que servimos. Ajuda-nos, Pai, para que as pessoas vejam através das nossas ações o Deus que o Senhor é. Que elas vejam o Teu amor, o Teu cuidado. Que elas vejam, ó Deus, o Deus Pai que o Senhor é. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus,
Que o Senhor nos ajude a ter um coração verdadeiramente ensinável, um coração verdadeiramente rendido ao Senhor, disposto a te ouvir e disposto, ó Deus, a te obedecer, não barganhar com o Senhor, não negociar com o Senhor, mas realmente ouvir e obedecer. Pai, no nome de Jesus, nós queremos honrar o Senhor pelo que o Senhor fez, ó Deus, ontem no encontro. Nós queremos te agradecer, ó Deus, e te honrar, porque o Senhor estava ali, porque o Senhor falou ali, ó Deus, porque o Senhor ministrou aos corações. Nós sabemos, ó Deus, que aquele encontro não veio de nós, mas veio do Senhor. O Senhor planejou aquele momento, ó Deus, e o Senhor estava lá. Nós te louvamos, Pai, pelo que o Senhor fez. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, pela semente que o Senhor tem plantado nos nossos corações, de buscar o Senhor, de buscar te conhecer, de buscar o Pai que o Senhor é. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas transformadas. Nós queremos te agradecer porque a sua misericórdia e o seu amor nos alcançou. Ó Deus, quantas vezes cada um aqui orou, ó Deus, orou pedindo, Senhor, uma solução, pedindo, Senhor, uma orientação, e o Senhor trouxe essa orientação. As orações, ó Deus, ficaram nos teus cálices, em tempo oportuno o Senhor tem respondido. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, pelo que o Senhor tem feito. Pai, mais do que nos dar bênçãos, o Senhor nos deu aquilo que é mais importante, a tua presença. O Senhor nos deu, ó Deus, Pai, a oportunidade de conhecer o Senhor, de conhecer o Senhor, ó Deus, num lugar que nós nem sabíamos que existia, um lugar espiritual de intimidade, um lugar espiritual de pai e filho. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque cada um foi o Senhor quem resgatou. A ovelha é sua, Pai, e o Senhor agiu resgatando as tuas ovelhas, e nós te agradecemos, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, tem aberto os nossos olhos para enxergar a tua palavra do seu jeito e não com distorções. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós honramos o teu nome, Pai, nós te louvamos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque em tempo oportuno o Senhor nos arrancou da religiosidade, o Senhor nos arrancou do engano da religião, o Senhor nos arrancou, ó Deus, do engano que Satanás vinha prendendo, e o Senhor nos trouxe para o Senhor, para o reino do teu amor, para sermos instrumento na tua mão, para sermos, ó Deus, aqueles que vão ser instrumentos do Senhor para fazer a tua obra do teu jeito e não do nosso. Pai, a glória é sua, o louvor é seu, é o Senhor quem está fazendo a obra, e nós reconhecemos isso. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que cada testemunho que foi dado ontem, ó Deus, e também os que não foram dados, são para a glória do teu nome. É o Senhor quem tem feito, Pai, é o Senhor quem faz. Nós te louvamos, Pai, nós queremos que no mundo espiritual e no físico as pessoas saibam, ó Deus, o Deus que o Senhor é. Nós queremos, ó Deus, que os nossos lábios honrem o Senhor, porque não há palavras, não há dinheiro, não há nada, Senhor, nessa terra que seja suficiente para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor transformou as nossas vidas, porque o Senhor nos resgatou. Só o Senhor sabe, ó Deus, de onde o Senhor resgatou cada um aqui, e tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, porque os nossos olhos veem as maravilhas do Senhor. Obrigada, Pai, porque os nossos olhos veem a sua bondade, o seu cuidado conosco. Pai, coisas que nem imaginávamos o Senhor tem feito. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigada, Pai, continua conosco, continua a conduzir os nossos corações, continua a conduzir as nossas vidas do seu jeito e não do nosso. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Nessa mesma comunhão de adoração ao Senhor, vamos abrir as Sagradas Escrituras. Filipenses, capítulo 4, somente o versículo 13. Aleluias. Glórias a Deus. Filipenses, capítulo 4, somente o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Senhor, no nome de Jesus, abra a porta da sua palavra para que eu fale dos seus mistérios, para que manifeste como me convém falar no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Amém. Antes de iniciar a mensagem,
Quero convidar o irmão Kenneth para dar um testemunho nesta noite, no nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Essa noite meu testemunho é mais uma vez de cura, como muitos outros já foram, mas ele foi muito melhor do que os outros. Uns dias atrás eu fui curado de uma doença que eu tive desde o meu nascimento, que me impedia de respirar direito e de tudo, atrapalhava em muita coisa. Então, uma terça-feira dessa semana, eu decidi conversar com Deus e tudo mais, e falar: oh meu Deus, todos dizem que depende de cirurgia para isso, e vejo que o Senhor pode tudo. E então, conversei com Ele, e no dia seguinte, apareci curado, irmãos. Acordei de um jeito diferente, conseguia respirar pelo nariz tranquilamente, e até hoje estou firme. A semana todinha foi boa, viu? É isso, testemunho. Bem forte para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele me fortalece. Hoje por volta das 17h40 mais ou menos, eu orava ao Senhor. Quando entrava em comunhão com o Senhor, em espírito, eu perguntei para Deus: Senhor, qual é a mensagem desta noite? E assim me disse o Senhor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda uma coisa, meu irmão: tu pode tudo. Você pode, meu irmão, minha irmã. Você não precisa de carregar a enfermidade de sua vida. Você não precisa de viver uma vida de humilhação, porque Jesus é contigo. Ele nos amou de tal maneira, submeteu à crucificação, sofreu as nossas humilhações quando Ele caminhou dentro do Sinédrio até Gólgota, dá 1 quilômetro, carregando uma cruz. A vergonha de carregar a cruz, por ser crucificado, pena máxima, Ele submeteu. Toda sorte de humilhações Ele submeteu para que tenhamos paz, alegria nele. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, se alimentando bem, se não alimentando bem, se passando necessidade, se alimentando mal, se sofrendo, se tendo lugar de dormir, se não tendo lugar de dormir, mas de uma coisa eu sei: eu posso tudo naquele que me fortalece. Se nas tribulações, se nas dificuldades, se na prosperidade, se fora da prosperidade, eu posso tudo naquele que me fortalece. Entenda uma coisa: quando se escreveu um Novo Testamento, que é irrevogável, Deus lhe acrescentou nesse testamento, Ele acrescentou nele. Por até então estava no jardim do Éden, tendo todo o conforto do mundo, mas o homem caiu, não poderia comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Deus os expulsou de lá. Deus não se sentiu satisfeito com isso. Isso não foi alegria para Deus, expulsaram o homem do jardim do Éden. Então Deus, para nos resgatar novamente para Ele, enviou Jesus. Quando Jesus manifesta a Paulo, Ele dá a seguinte missão para ele: anunciar para os gentios, anunciar as boas notícias, notícias essas que eram que o reino de Deus é chegado em vossas vidas. O reino de Deus chegou em nossa vida. E às vezes se ele tivesse passado por dificuldades, se tivesse o que alimentar ou não alimentar, ou não ter, mas de uma coisa ele tinha certeza: posso tudo naquele que me fortalece. Porque o apóstolo Paulo, ele não tinha uma visão de mundo físico, ele tinha uma visão de mundo espiritual. Para ele era o reino de Deus acima de qualquer coisa. As pessoas falam assim: olha, Paulo, vai para tal lugar porque eles vão lhe matar. Paulo falava: olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas por que essa visão dele? Paulo subiu até o terceiro céu. Ele viu coisas que não há palavras ou explicações humanas para descrever a grandeza daquele que ele viu.
Então ele viu que o melhor está lá em cima do que está aqui embaixo. O melhor está no reino. Mas não quer dizer que nós temos que passar privações aqui na terra. Não quer dizer que nós teremos que ter saco de pancada do diabo. Não, pelo contrário, meu irmão, minha irmã. Jesus nos concedeu a autoridade sobre o império das trevas. Quando ele diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome botando a mão sobre os enfermos eles serão curados. Por que muitas pessoas ainda, mesmo dentro da igreja, estão carregando enfermidade? Porque ainda não entendeu a essência do Evangelho, não entendeu a essência que foi consumada na cruz do Calvário, não teve a visão que o apóstolo Paulo teve, de dizer: eu posso tudo. Você pode tudo, meu irmão, minha irmã. Basta tu tão somente crer. Tu verás a glória de Deus. Não importa se morreu, ressuscita. Se enfermidade, ela vai fugir. Se é um defeito físico, ela vai ser curada. Porque ele sabia. Ele entendeu a mensagem do rei. O apóstolo Paulo entendeu o segredo qual Jesus fez na cruz do Calvário, e muitos relatos que ele deixou. Quando o Espírito Santo de Deus trazia a consciência dele: olha, é assim. Quando o apóstolo Paulo foi a primeira vez em Jerusalém, quando foi em Jerusalém pela primeira vez, ele disse: olha, vocês não me ensinaram, né? Eu não precisei do apóstolo Pedro. O que eu recebi do Senhor. É aquilo que eu recebi do Senhor, eu os ensino. Ele tinha intimidade com Jesus, porque ele entendeu a essência do Evangelho. Se é com fome, eu posso tudo no Senhor Jesus. Se estou com fartura, eu posso tudo no Senhor Jesus. A visão dele era de reino, era grandiosa. A visão dele era de coisa grande. Paulo não vivia na mediocridade do Evangelho hoje. Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, Deus cura. Se Deus quiser, vai abrir portas. Se Deus quiser, vai dar bem. Se Deus quiser, vai prosperar. É o famoso Deus que sim, mas nós conhecemos o Jeová em si, o Deus o Senhor da bandeira. É esse Deus que nós conhecemos, o Deus que tem poder. Então você precisa ocupar o seu lugar de filho. Ocupa seu lugar, meu irmão, minha irmã. Não seja ingênuo, ocupa seu lugar de filho. Tem uma mensagem na Bíblia que eu amo pregar esta mensagem. Está em João, me parece que é capítulo 14 ou é 15. Quando assim diz a palavra de Deus, conversando deles com os judeus: se estiverdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, tudo quanto me pedirdes, lhe será concedido. Tudo quanto você pedir para Deus, vai ser concedido. Mas cedo ou mais tarde, você vai ver concretizar a sua oração. Eu já vi a oração minha concretizar mais ou menos 11 anos depois. Quando concretizou aquela oração que eu fiz, quando eu pedi a Deus algo de patrimônio, quando eu recebi quando consegui adquirir aquele patrimônio, veio na minha consciência instantaneamente aquilo que eu fazia, aquele ato de fé que eu fazia no monte. Escrevia os pedidos, queimava no monte. Eu esqueci daquilo. Eu havia esquecido. Por que eu não pensava mais nisso? Eu tinha 2 veículos na garagem, não dava para colocar 3. Mas quando eu adquiri, veio na hora a minha consciência. Veio na hora a minha consciência. Eu havia feito aquele pedido a Deus, mas eu tinha esquecido. Nem lembrava mais praticamente. Porque se estiverdes em mim, a minha palavra permaneceres em vós, tudo quanto me pedir está concedido. Aí o sujeito vira para tu e fala assim: ó, meu irmão, mas eu tenho orado a Deus, eu estou só o óleo, só o azeite, mas tem coisa que eu não estou conseguindo uma cura. Ah, mas eu estou pedindo a Deus uma porta de emprego, eu não estou conseguindo. Lembra dessa palavra, meu irmão, minha irmã? Se estiverdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, então a coisa não está errada com Deus, está errada com a pessoa.
Às vezes o irmão está numa doutrina, a doutrina do que se, a doutrina da miséria, da pobreza, porque tem pessoas que acham o seguinte, que prosperidade é pecado. A prosperidade não é pecado, é o amor à prosperidade, o amor à riqueza é que é pecado. Quantas e quantas pessoas estão dentro de igreja até hoje, estão precisando ser libertas do espírito de miséria e de pobreza? É como se nós fizéssemos voto de franciscano. Não estamos mais na velha religião. Nós não fazemos voto franciscano, nós fazemos voto a Deus. Você quer saber como que é um grande adorador? É quando o sujeito tem fé. Quando ele tem fé, a janela do céu abre na hora. Tu pede, Deus bate o martelo. Tu pede de novo, ele torna a bater. Porque a fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Então quando nós temos fé, quando nós acreditamos, não no natural, mas no sobrenatural, não nas circunstâncias favoráveis, mas assim naquilo que é impossível aos olhos humanos, Deus vai agir. É por isso que Paulo falava, eu posso tudo. Ele não falava da boca para fora, é que ele podia. Se eu quiser que Deus abra o janela do céu, que agora vai abrir. Lembre de Josué na guerra, quando ele clamou a Deus e Deus parou todo o sistema solar para ele vencer a guerra. Lembra de Moisés? Moisés estava entre a espada do Egito ou morrer afogado com a nação de Israel que ele estava levando para a libertação, para a terra prometida. Entre a espada do Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, levante o seu bastão e estenda o seu cajado para o mar. Ele estendeu o cajado, o mar abriu. Vai agora abrir o mar vermelho para ver se abre. Caça um que consiga fazer isso. Moisés obedeceu a Deus. Tem pessoas falando assim, mas eu tenho fé, irmão. Mas não obedece, meu irmão, minha irmã. Aí na hora que as coisas não acontecem, começa a culpar, começa a criar aquelas doutrinas. Mas se for da vontade de Deus, Ele vai te dar. Perdeu a bênção? Deus já deu. O Novo Testamento, o qual nós somos incluídos nas promessas de Deus, que até então pertencia aos 3 patriarcas, suas gerações, Abraão, Isaque e Jacó. Estávamos fora dessa bênção. Jesus veio escrever o Novo Testamento pelo seu sangue e nos incluiu nas promessas. Nós fazemos parte dessas mesmas bênçãos de Deus. Jesus não veio simplesmente assim, mas eu vim para que meu povo ainda continue saco pancada do diabo. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus estava em Jerusalém, estava na terra de Israel, no seu ministério terreno, o que o povo estava vivendo ali? Defeito físico, doenças, enfermidades, opressões malignas. O que Jesus fez ali? Ele fez uma verdadeira faxina, porque eles tinham religião, eles não tinham Deus. As pessoas estão desse jeito hoje. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha religião. Não diz que eu tenho Jesus. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, de ser mestre em teologia, doutor, PhD. Você precisa de ter alguma coisa que chama fé. No nome de Jesus, levanta e anda. Você tem que ter o levanta e anda. O que o apóstolo Paulo diz? Está no monte, na porta do templo, chamada Formosa. Ele virou para o palácio e disse assim: olha, de prata e ouro eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você tem que ter o levanta e anda. Você tem que ter, no nome de Jesus, ordeno que esse mal saia da minha vida, da minha família, da minha casa. Você precisa disso. Não é religião, religião eles tinham, mas era saco pancada do diabo, porque eles estavam todos doentes ali. Era tribulações, era opressões, era cegueira, era defeito físico, era muda, era coxa, era aleijado, tinha de tudo ali. O que Jesus fez? Em um novo ministério. Não o ministério deles não, porque eles perguntavam, vem cá, os rabis perguntaram para Jesus: com que autoridade tu faz isso? Mas Jesus disse: por que eu tenho que responder isso para vocês? Então me respondam. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Eles ficaram encurralados, irmãos. Eles ficaram sem saída. Se a gente falar que é de Deus, por que não obedecemos João?
Se nós falamos que é dos homens, o povo vai nos pegar. Eles tinham religião. Hoje é a mesma coisa, as pessoas têm religião, elas fazem parte da religião, mas não conheceram Jesus, o Jesus Todo-Poderoso, aquele que fez, que faz e que vai fazer, que é vivo e é verdadeiro. É o mesmo do passado, é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro. Aquele mesmo Senhor Jesus, meu irmão, que estava lá, Ele está aqui agora. Bem-aventurado aqueles que crescem em ter visto. Você precisa ver Jesus aqui agora, você tem que ter certeza que Ele está. Aí você diz para Ele: Senhor, no Senhor eu posso, no Senhor eu posso ver a minha porta da prosperidade aberta, no Senhor eu posso ver a minha cura aqui nesta noite, no Senhor eu posso ver a minha libertação, no Senhor eu posso ver a minha prosperidade, no Senhor eu posso ver a minha porta de empresa aberta, no Senhor eu posso ver a minha descendência curada, liberta. No Senhor eu posso. No Senhor eu posso ver Satanás bater em retirada da minha vida, da minha família. No Senhor eu posso ver a glória do Senhor se manifestar aqui em mim. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E quem te fortalece, meu irmão, é Jesus. Você tem que entender que você não pertence à religião, você pertence a um corpo espiritual. E nesse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça quem é? É Jesus. É Ele que está sendo glorificado nessa noite, porque não estamos aqui por nós mesmos, mas sim pelo Senhor. Eu posso ver meu ventre ser fértil. A mulher pode pensar assim. O mistério se tornar fértil. Você pode. Em Jesus eu posso. Eu posso ver meu ministério crescer. Eu posso me tornar um grande pregador. No Senhor Jesus eu posso. No Senhor Jesus eu posso ser curado nessa noite. No Senhor Jesus eu posso ser liberto. Eu posso ser regenerado. No Senhor Jesus eu posso. Porque todos eles puderam ali, meu irmão, minha irmã, no seu ministério terreno. E depois o apóstolo Paulo saiu fazendo justamente aquilo que Jesus fazia. Farão obras maiores daquelas que eu fiz. No Senhor eu posso. No Senhor eu posso receber inteligência nessa noite. No Senhor eu posso ver o poder de Deus se manifestar nessa noite em mim. No Senhor eu posso. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu direito em um Novo Testamento. Ocupe o seu lugar de filho de Deus por adoção. Esta visão que a igreja tem que ter, meu irmão. Uma visão de corpo, não de religião. Desde o princípio, desde os tempos de Jesus, sempre teve religião. Agora, pertencer a este corpo, qual Jesus é a cabeça dele, não são todos. Eu subi um monte ontem. Eu não pego carona. Quando eu iniciei a caminhada, parou um carro do lado do mim de Kennedy. E um rapaz falou assim: rapazes, querem carona? Olhei para Kennedy: o que você acha, filho? Ele não respondeu. Eu disse: não, vamos com ele. Só até a torre. No caminho ele começou a contar a história da vida dele para mim. Quando eu perguntei de que ministério que ele era, aí eu comecei a explicar para ele as escrituras a respeito do problema que ele estava vivendo. Justamente uma coisa que eu havia ensinado para Kennedy mais cedo. Disse: olha, você não pode cometer tal erro na sua vida sentimental. O rapaz fez tudo aquilo que eu explicava para Kennedy para não fazer. Aí quando eu cheguei no monte, comecei a orar a Deus. Deus me deu 2 revelações de arrebatamento de sentidos. Uma das coisas foi quando Deus falou comigo. Foi como Filipe em Samaria, pregando para o eunuco. Aquilo me deu alegria no espírito, meu irmão, minha irmã, de saber que eu só entrei naquele carro, não foi na carruagem, não foi em um carro, para pregar para aquele moço, explicar para ele as escrituras. Ele é crente, mas não tinha o conhecimento. Aí Deus falou comigo:
como Filipe, pregando para o mundo. Aquilo deu alegria na hora de saber que Deus está nos usando para isso. Nunca imaginei chegar, entrar num carro estranho para subir o monte lá e anunciar a Jesus para ele, explicar para ele as escrituras, porque ele não estava entendendo. Ele até largou o altar que ele cantava, porque ele não entendeu, amém? Ele não entendeu as escrituras. Simplesmente ele desceu do altar porque ele achou que ele estava errado. Ele disse: não, você não está errado, ocupe o seu lugar. Aí uma questão pessoal, Deus também falou comigo, me mostrou em visão. A questão pessoal, porque eu pedi para ele, eu orei ao Senhor e pedi resposta. Aprenda uma coisa: nenhum profeta de Deus, nenhum servo de Deus será pego de surpresa. Ele nos revela antes, ele nos mostra antes, ou pelo ministério da palavra no altar da igreja, ou por visão, ou por arrebatamento de sentidos, ou por audição, ou por sonhos. De alguma maneira Deus vai falar contigo, ou através da palavra dele, quando você estiver lendo as escrituras sagradas. Mas no escuro não andamos mais, não andamos mais no escuro, não somos cegos. A nossa candeia não está debaixo da mesa, mas sim em cima dela. Jesus é a nossa luz, Deus é o nosso Pai. O tempo todo Deus está atento às nossas vidas. O que Ele precisa é de quê? De atitude. Minha irmã, você precisa botar fé em prática. Não adianta falar, é você crer, acreditar. Paulo não falou da boca para fora que ele podia tudo, é porque ele tinha certeza que ele podia tudo. É isso que você precisa ter, meu irmão, é certeza que você pode. Quando o Senhor escreveu as escrituras há mais ou menos 2000 anos atrás, que foi escritas as promessas e ou direito a elas, não é para daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, daqui 20 anos, 50 anos, quando está velho, quando está idoso, então já subiu. É para agora. É agora, meu irmão, minha irmã, não é para daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, não. Agora, existem coisas que sim, há uma preparação para receber. Mas não pense que Deus, se Deus quiser, Ele vai fazer, não, que Ele já fez, meu irmão. Jesus sofreu com todo o sofrimento, todas as suas humilhações. Jesus já sofreu na cruz, Ele já sofreu. O que diz Isaías 53, quando o Senhor diz, o profeta foi revelado ao profeta Isaías, pelo seu sofrimento, pelas suas transgressões, por todas aquelas humilhações que ele viveu ali, previsto pelo profeta, ratificado pelo apóstolo Pedro. Me parece que Pedro 2, 20, 22, me parece. Lá ele fala sobre o madeiro, foi o nosso sofrimento, foi nossas angústias, foi nossas tristezas, pelas suas pisaduras somos sarados. Então você não precisa passar humilhação, meu irmão. Meu irmão, você precisa tomar posição, você acreditar que em Jesus você pode. Agora você vai pedir uma coisa de destruição dos outros, mas sim você vai reivindicar as promessas conforme a palavra dele. Entenda uma coisa, você pode, meu irmão, minha irmã. O que você precisa de Jesus essa noite? O que tu queres que Jesus faça na sua vida hoje? Quando o cego Bartimeu estava diante de Jesus, ele disse, primeiro Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Que Jesus falou, então vê. Entenda uma coisa, meu irmão, é assim que funciona. Não pense que Deus vai chegar e falar uma mensagem para você, olha, meu irmão, meu filho, minha filha, é porque é isso e aquilo. Meu irmão, minha irmã, Deus é objetivo. Uma palavra sozinha que Ele te dizer, está feito, confirmo. Vai vir na sua consciência toda aquela mensagem que você precisa. Nisso tem experiência, não é uma vez só não, mas inúmeras vezes. Deus não justifica o homem. Apenas uma palavra, 2 palavras, você, na sua consciência, vem toda aquela, vem uma história todinha daquilo que você precisa saber de Deus.
Quantas e quantas vezes eu tive experiência com ele? Aqui sim, o Senhor disse nessa noite, a mesma mensagem que o apóstolo Paulo teve para aqueles discípulos da época. É isso que Jesus queria para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Que você pode. O que queres que eu te faça? Você precisa entrar nessa dimensão que o apóstolo Paulo entrou. Não é de achar, não é um achômetro. É a certeza absoluta, sem pestanejar, sem a sua consciência balançar, que você pode, no Senhor Jesus, resolver sua vida. Eu sempre entendi uma coisa através das Escrituras: a bênção do Senhor Jesus é completa. Sempre entendi isso. Quantas e quantas vezes eu tive algum tipo de confronto com algum irmão, com a irmã que é mais velho do tempo, vou passar em outros ministérios. Agora, quando eu tinha algum problema em algum ministério, vocês pensam que eu parei de ir para a igreja? Não, eu não converti a ministério nenhum, eu converti a Jesus. Eu não converti a religião. Ah, não, mas é porque eu parei de congregar, porque o pastor falou isso, porque a mulher do pastor falou aquilo, porque o cunhado do pastor falou isso, porque aquele irmão obreiro falou aquilo, porque o mensageiro, o profeta disse isso no altar. Meu irmão, você converteu para Jesus, não é religião não. Muitas vezes o Senhor está querendo que você tenha seu próprio ministério. Muitas vezes o Senhor está querendo que você cresça no ministério. Aí não gostei que o pastor falou aquilo. Vai converter para o pastor? Por acaso tem um pastor no altar pregando? Nós convertemos a Jesus. Meu irmão, quando eu entendi isso, meu irmão, eu podia não estar gostando de um lugar e ia para outro. Eu não ficava ali, porque estava vindo um conflito. Porventura andar dois juntos se não tiver em comum acordo? Não tem como andar junto, há conflitos. Eu não converti a religião, eu converti a Jesus. Então quando eu via, meu irmão, quando eu via nas Escrituras, eu pensava assim, tem que ser como Deus disse. Satanás enganou a Eva e Adão lá atrás, foi justamente por isso, porque eles não entenderam. Quando a serpente perguntou a Eva, como Deus disse mesmo? A Eva respondeu, certamente serás assim. Meu irmão, minha irmã, as coisas do mesmo jeito, o diabo está usando a mesma astúcia. Se for da vontade de Deus, você vai receber. Se for da vontade de Deus, a porta vai abrir. Se for da vontade de Deus, a prosperidade vai chegar. Se for da vontade de Deus, você vai curar. Se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus. É a vontade de Deus. Para isso ele deixou escrito. E esse testamento é irrevogável. A partir do momento que o testamenteiro subiu, ninguém mais pode revogar. Até os judeus que estão no pecado hoje, que não aceitaram Jesus, o que diz Romanos capítulo 11 a respeito deles? Os dons que o Senhor deu a eles, o que o Senhor deu as promessas para eles, é irrevogável, não pode ser tirado. Por isso eles prosperam. Caça um mendigo lá dentro. Eles entenderam a mensagem. Agora Jesus não é salvação, mas as promessas de Deus para prosperidade para eles vai continuar ainda. Você precisa entender essa dimensão, entrar nessa dimensão espiritual que Jesus quer. Quando Paulo diz, ele não disse da boca para fora, porque ele tinha certeza que era assim. Então você vai nessa noite, você vai ter a certeza que é desse jeito. Quando você orar nessa noite, meu irmão, minha irmã, tu vai entrar nessa dimensão e falar assim, é assim como o Senhor disse, e não aceito algo diferente disso, é como Deus diz na sua palavra. Aí você vai ver acontecer o milagre, você vai ver que testemunhar. Antes do irmãozinho dar o testemunho dele de cura, ele havia conversado comigo uns dias atrás e perguntou, eu posso dar um testemunho? Vô, ele me chama de vô, né? Que eu sou avô dele. Sim, pode, mas como que aconteceu mesmo? Só olha, eu estava pensando assim, ó, o senhor fala, vô, que a gente não pode aceitar a enfermidade, que isso não pertence a nós mais. Então eu pensei nisso, então fui conversar com Deus. Quando eu pensei que eu faço com Deus, eu senti um alívio, senti algo diferente. Só que eu não havia percebido a cura. No outro dia acordei tudo normal. Mas então eu fui curado. Quantas e quantas vezes eu digo que no altar, doença não é para crente.
Pode a mídia tentar empurrar esse trem garganta abaixo, mas não funciona. Porque em Jesus você pode tudo. Se Jesus você pode tudo, David vai chegar na sua casa. Covid vai chegar na sua casa. Porque não nos pertence isso. Pertence ao mundo, mas não ao corpo. O corpo tem uma cabeça, a cabeça é Jesus. E ele sendo a cabeça do corpo, por que o corpo dele vai estar doente? Por que o corpo de Jesus vai viver em estado de miséria, de pobreza? Por que o corpo de Jesus vai viver em estado de tribulações, de perseguições? Por que o corpo de Jesus vai viver em opressão maligna? Não existe base espiritual para isso. Porque é um corpo dele, e ele é a cabeça do corpo. O que Jesus disse depois da crucificação? Eu venci o mundo. Eu o venci. Ele venceu tudo isso. O que diz a palavra do Senhor? Aquele que desceu, mesmo que subiu, levou o cativo o cativeiro e nos colocou nos lugares celestiais, acima dos principados, das potestades e de toda a força do mal. Então é ocupar o seu lugar, meu irmão, minha irmã, ocupar o seu lugar de filho, de filha, ocupar o seu lugar de direito, de uma herança, de um novo testamento, o qual você foi incluído, o qual o próprio Jesus já sofreu as suas humilhações, as suas doenças e enfermidades. Ele sofreu tudo isso, então você não precisa sofrer isso. É por isso que o irmão foi curado, porque ele entendeu isso. Ele entrou na dimensão a qual Jesus já fez. As promessas foram escritas há muitos e muitos anos atrás, e nós somos incluídos nela. Paulo não disse eu posso tudo naquele que me fortalece, simplesmente para dizer, para deixar lá e mostrar para o discípulo dele, eu posso tudo, e estava ali debaixo do sofrimento e isso. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, porque ele sabia, ele entendeu a essência do Evangelho. Foi isso que Paulo entendeu. Paulo conseguiu entrar na dimensão espiritual a qual Jesus estabeleceu através de sua morte de cruz, quando nos resgatou para estar junto com ele. Então você pode tudo naquele que te fortalece. Eu posso ser curado hoje porque aquele que me fortalece é Jesus. Eu posso ter a porta de emprego hoje porque aquele que me fortalece é Jesus. Eu posso ser curado hoje porque ele me fortalece é Jesus. Eu posso ver minha casa alegre, feliz, que me fortalece é Jesus. Eu posso ter a minha casa pronta, porque me fortalece é Jesus. Eu posso ter minha carteira registrada, porque é assinada, porque quem me fortalece é Jesus. Eu posso, porque Jesus é que vai abrir a porta. Jesus é que nos dá prosperidade. Ele que está aqui nesta noite para te abençoar. Entenda uma coisa: Jesus é um Deus presente, e Ele está aqui. E Ele vai te abençoar hoje. Você precisa simplesmente você precisa expressar a sua fé. Simplesmente você entender que hoje Ele vai fazer. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Agora é você e o Senhor. É você e Jesus. Pai, te agradeço por este momento, Senhor, do ministério da palavra. Te agradeço, Senhor, por nos levar nessa dimensão espiritual aqui nesta noite. Te agradeço, Pai, por ter me dado o entendimento da palavra, ter aberto os olhos do meu coração, para que através do Espírito Santo compreender a vontade do Senhor. Quando enviou teu Filho Jesus para nos fazer mais que vencedores em Cristo seu Filho, meu Senhor. Te agradeço por cada visita que nós temos, por cada irmão, por cada irmã. Te agradeço, Deus, porque o Senhor é Deus, não há outro Deus. Te agradeço, Senhor, por ter nos tirado da vida de humilhação e nos colocado no seu corpo, que é a sua igreja. Te agradeço pela palavra do Senhor,
por um testamento o qual o Senhor nos colocou, Senhor, sendo assim herdeiro das mesmas bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Te agradeço, Deus, porque eu tenho certeza que esta noite é noite de vitória, de conquista. É a noite que nós estamos reunidos para adorar o Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, que as bênçãos do Senhor também nos acompanhou, tem nos seguido, tem nos perseguido. E onde entrarmos, a bênção entra junto. Quando sairmos, a bênção vai conosco. E a certeza, Senhor, que tudo eu posso, tudo podemos, porque nós compreendemos, Senhor, este mistério. Nós compreendemos, Senhor, quão grandioso é o nosso Deus, que não precisa de situações favoráveis, mas sim da expressão da nossa fé através do nosso coração, sem pastanejar, sem duvidar, mas uma certeza que o nosso Deus já fez. No nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, receba a glória, o louvor e a adoração, porque jamais vamos usurpar aquilo que é seu, Senhor, mas toda a honra, a glória e o louvor lhe pertence. Toque agora, Jesus, cada irmão, cada irmã. Aqueles que não têm fé, desperta a fé em seu coração. Aqueles que têm fé, concretizam as suas orações, no nome de Jesus. Mas toque, Senhor, tenha libertação, tenha cura nesta noite, tenha a bênção do Senhor, tenha vida eterna, porque é a principal bênção da nossa vida. A vida é na sua presença, mas as bênçãos também do Senhor também nos acompanhar, Senhor, no nome de Jesus. Graças a Ti, Deus, por mais uma noite de adoração ao Senhor e louvor. Te agradeço por aqueles que estão assistindo pelo link, para aqueles que vão assistir no futuro essa ministração. Te agradeço, ó Deus. Te agradeço por ter me tirado, Senhor, do mundo que eu vivia e me colocado no Teu altar. Te agradeço pela capacitação que tem vindo do Senhor. Te agradeço por ser instrumento em Suas mãos e ser usado pelo Senhor. Te agradeço por ter me dado a audição espiritual para ouvir do Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos arrebatamentos sentidos, pelas visões, por ouvir ou ver do Senhor. Te agradeço, Pai, pela palavra do Senhor escrita, o manual de instrução qual temos seguido, para não errarmos, Senhor, mas andar segundo a Sua vontade. Te agradeço, Deus, porque eu tenho certeza que em breve testemunhos terão aqui neste ministério, no nome de Jesus. Agora eu te peço, Jesus, concretize agora, realize agora sonhos, Senhor, concretize, Senhor, pela fé. Aqueles que não têm, manifeste, Senhor, a fé para a operação de maravilhas. Aquele que precisa, Senhor, o dom de profecia, mas fale conosco, Deus, pelo ministério da palavra. Fale conosco, Deus, pela audição. Nos mostra através de visão, arrebatamento de sentidos. Mostra-nos em sonhos, Senhor, porque nós já não andamos mais no escuro, mas sim na Sua presença, no nome de Jesus. Por isso nós queremos, como diz a palavra do Senhor, como me foi revelado nesta noite: posso tudo naquele que me fortalece, no nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, eu confirmo as nossas ministrações que está conforme a Sua palavra. Eu confirmo aqui na terra, no nome do Senhor Jesus, já está confirmado nos céus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem forte para Jesus. Nesse mesmo espírito de adoração, eu quero ungir os irmãos, as irmãs. Eu quero ministrar a bênção a cada um. Eu quero ministrar, mas de uma coisa eu tenho certeza: vocês já receberam, porque a palavra de Deus ela é viva e verdadeira. Amém. Bem forte para Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu abençoo os irmãos e as irmãs assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguiu e alcançou. Aos olhos da fé, o Senhor, no nome de Jesus, concretizou
tudo quanto eles ministraram, desejaram, almejaram, que está conforme a sua palavra. Que os teus anjos levem a cada um deles aqui lhes é de direito, no nome de Jesus, amém. No nome de Jesus eu abençoo, eu consagro ao Senhor. No nome de Jesus eu consagro ao Senhor os dízimos e ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar. Eu os abençoo. Que no nome do Senhor Jesus, que todos venham prosperar, Senhor, e voluntariamente devolva a 10ª parte, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo, amarro o devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro o espírito de inveja do olho gordo. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro o tranca-rua. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro o espírito de enfermidade e de doença. No nome de Jesus, eu repreendo, amarro o espírito de plano de saúde. Eu os repreendo no nome de Jesus e ordeno que todo mal saia e vão para as prisões eternas no nome de Jesus, amém. Pai celestial, sua palavra diz que há um memorial diante do Senhor. Fazei prova de mim. Não precisamos disso, Senhor, mas a certeza absoluta que a janela dos céus já está aberta sobre nossas vidas. Toda sorte de prosperidade já nos perseguiu, nos alcançou, porque o tesouro do Senhor já está aberto, Senhor, para os teus filhos e tuas filhas. As bênçãos do Senhor já nos perseguiu e nos alcançou, Senhor, conforme a sua palavra, conforme o seu desejo, conforme as suas promessas. Somos mais que vencedores, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. No nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, porque as bênçãos do Senhor já nos perseguiu e nos alcançou. No nome de Jesus, nenhum mal resistiu e saiu do nosso caminho. Todo mal foi varrido por vassouras de fogo, e o nosso caminho está livre, Senhor, em todas as dimensões espirituais. No nome do Senhor Jesus, amém. No nome do Senhor Jesus eu confirmo essa ministração aqui na terra, já está confirmado nos céus, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, amém e amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem de pé. Levantem a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Bem forte para Jesus.